E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Diniz, sejam bem-vindos aí. Esse vídeo aqui é mais um na sequência aí do curso de JavaScript com P5 que eu tô fazendo, né? E esse vídeo aqui eu vou continuar da onde eu parei no vídeo anterior, onde eu falei de objetos, né? Naquele vídeo lá, no vídeo anterior, né? Eu dei uma introdução a objetos em JavaScript, mostrei lá como criar objetos, como acessar as propriedades do objeto, né? Falei que pode ser qualquer tipo de variável, até funções, né? Tem um exemplinho aí como criar um círculo, aí um objeto círculo, né? Com algumas propriedades aí do círculo, como posição XY, raio, cor, né? Criei também uma função lá, draw, para desenhar o círculo. Também mostrei como deletar propriedades de um objeto. E falei também da palavra-chave this, que aqui no contexto de um objeto, né? É como a gente faz para que uma função dentro de um objeto acesse as outras variáveis ali do objeto, né? Então esse exemplo aqui, ó, é o exemplo que eu fiz lá no vídeo anterior, né? Eu criei aqui um objeto C que vai ser um círculo, né? Então eu coloquei alguns parâmetros aqui, umas propriedades aqui na XY, que é a posição do círculo, o raio, e criei uma função draw aqui que é a função que desenha o círculo, né? Usando a função circle do P5, né? Aqui na setup eu imprimi aqui, tá imprimindo aqui só para mostrar, né? E aqui na função draw tá chamando o c.draw aqui, né? Para desenhar o objeto, né? Então, em vez de eu desenhar o círculo aqui dentro do draw, eu faço com que o objeto se desenhe, né? Então, eu chamo a função draw do objeto e ele que se encarrega de se desenhar usando as propriedades dele, né? No caso, as posições XY e o raio do objeto, né? Com isso eu encapsulo toda essa informação do círculo dentro do objeto. Aí a minha função draw não tem que se preocupar com essas coisas internas, né? Ele só pega os objetos e manda eles se pintarem, né? Se desenharem, né? Bom, e o ponto que eu quero dar um pouco mais de detalhes é nessa questão do this aqui, né? Que no vídeo passado eu falei que é a forma que o JavaScript define como você acessa as outras propriedades do objeto que essa função aqui faz parte, né? Então, no caso aqui, essa função draw, ela faz parte desse objeto C aqui, né? Desse objeto aqui, né? Então, é possível que essa função que acesse as outras propriedades do objeto, e para isso eu tenho que usar o this, né? Mas aí você pode se perguntar, né? Por que eu tenho que usar esse this aqui, né? Por que eu não poderia usar, por exemplo, assim, ó? Eu tenho o objeto é C, não é? Então aqui eu poderia colocar C e C aqui. Porque o nome do objeto é C, então eu poderia chamar C.x, C.y e C.radius. Isso aqui funcionaria? A gente viu aqui que não deu erro, né? Funcionou, mostrou o círculo aqui, né? Lembrando aqui, ó, que é só de nesse editor aqui, eu coloco auto refresh aqui, só de modificar o código ele já roda de novo, né? Então ele não mostrou erro nenhum e rodou, né? E por que isso aqui rodou, né? Porque é o seguinte, ó, a hora que eu crio essa função aqui, ó, eu crio esse objeto, crio essas propriedades aqui, XY, radius e a draw. Essa função aqui não é executada no momento que eu crio o objeto aqui. Ele só criou essa propriedade draw, que é uma função, mas não executou a função, né? Eu só vou executar a função, essa draw aqui, ó. Aqui dentro do draw aqui, né? Do P5 aqui, né? Aqui que eu chamo essa draw do objeto, né? E a hora que eu chamar essa draw aqui, a variável C, que é global, já vai existir, né? Que já é um objeto que foi criado anteriormente, né? No início dos tempos aqui, né? Então, se eu fazer C.x aqui, C.y aqui e C.radius, vai funcionar. Então, por que eu precisaria do this aqui, né? Que é o seguinte, ó, imagine que você vai criar outro objeto, fazer o seguinte, ó, C2 vai ser, por exemplo, um círculo 2, né? Aí você quer que o círculo 2 seja igual ao C, que eu já criei aqui em cima, né? Tá, beleza, então eu criei o C2 que é igual ao C. Aí se eu pegar aqui e chamar, em vez do C aqui, chamar o C2, vai funcionar do mesmo jeito. E se eu imprimir também aqui o C2 aqui, ó, no lugar do C aqui, ó, é o mesmo objeto. Só que aqui o que está acontecendo? Isso aqui é uma cópia, eu estou fazendo uma cópia do C ou não? Eu só estou apontando para o C aqui. Isso aqui é um conceito muito importante. Quando você faz isso aqui, ó, você não está fazendo uma cópia do objeto C, um novo objeto que é igualzinho ao C e jogando no C2. Não, quando você faz isso aqui, ó, quando a gente criou o C, na verdade a gente criou um objeto dessa forma, com essas propriedades aqui,
e o C aponta para esse objeto. Então a variável C é como se fosse um ponteiro, tá apontando para esse objeto que está na memória em algum lugar. Então tem essa noção, esse objeto aqui, ó, tá na memória em algum lugar, e o C aponta para esse objeto na memória. Quando eu faço isso aqui, ó, C2 igual a C, eu estou fazendo o C2 apontar para a mesma região de memória que o C está apontando. Então não é uma cópia. O que eu estou fazendo é criar uma variável que está apontando para o mesmo lugar que o C está apontando. Ou seja, é o mesmo objeto. Que nem aqui, por exemplo, ó, eu estou imprimindo aqui o C2 e aqui eu estou chamando o draw do C2, né? Mas se antes aqui, ó, de tudo aqui, eu vim aqui C.x, por exemplo, igual a 20, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o C2 também mudou. Eu mudei no X, né? Eu mudei no C, né? C.x. Mas depois eu imprimi o C2, também tá com 20 aqui. Então o C2 não é um objeto separado, diferente, né? É o mesmo objeto, né? Isso aqui é um conceito muito importante. Faz sentido, né? Porque imagina, você vai passar um objeto com uma função como parâmetro, por exemplo. Se o objeto for gigante, você não quer ficar copiando aquela quantidade gigante de dados ali toda vez que você chamar uma função com um objeto, né? Você quer passar só o ponteiro ali, né? Só que isso aqui, essa questão de ponteiro é implícito ali, né? Você tem que saber que, na verdade, você não está fazendo uma cópia, né? Você é só uma referência ali, um ponteiro para aquele objeto na memória, né? E uma cópia também seria difícil de fazer, né? Porque um objeto, ele pode ter... Os parâmetros podem ser qualquer coisa, né? Inclusive outros objetos. Então pode ter um monte de coisa aninhada, assim, que aí ficaria difícil copiar, né? Seria muito complexo, né? Então, definiu-se em JavaScript que é assim que funciona, né? Geralmente todas as linguagens, assim, que não tem ponteiro explícito, né? Que nem C, por exemplo, que C, C++, que você trabalha com ponteiros, né? Agora, JavaScript, Java, assim, não tem, né? Python. Então, você tem que saber o que está acontecendo, né, nesses casos aqui, né? Tá, mas o que isso aqui tem a ver com o this aqui, né? Beleza, eu criei aqui o C, né? Aí chamei aqui C.x, C.y, C.radius. Depois eu coloquei aqui um C2 como sendo igual ao C, né? Ou seja, está apontando para onde o C também está apontando, né? Então, nesse momento aqui, ó, a hora que eu entrar na setup, isso aqui é feito antes de entrar na setup, né? Porque são variáveis globais ali, né? A hora que eu entrar aqui na setup, eu vou ter duas variáveis apontando para esse objeto aqui, né? Para esse objeto círculo aqui, né? Vou ter duas, vou ter a C e a C2, né? Tá, vou apagar isso aqui. E se eu vim aqui, ó, fazer C igual, sei lá, undefined. Ou C, sei lá, C igual a 2. Em JavaScript, lembra, eu já fiz um vídeo de variáveis lá, eu posso mudar o tipo da variável a hora que eu quiser, né? JavaScript é uma linguagem dinamicamente tipada, né? Quando eu defino uma variável, eu não defino um tipo, né? Eu só jogo o valor e a variável fica com aquele tipo, né? Se eu jogar um outro valor de outro tipo, ela vai passar a ter o tipo daquele novo valor, né? Então, quando eu fiz isso, agora o C aqui já não é mais um objeto. C agora é o número 2. Ou seja, aquela referência, o C apontando para esse objeto aqui, se perdeu. C agora está apontando para o número 2. C agora é o número 2, né? Então, o que aconteceu? Agora não está mostrando mais o círculo. Por quê? Porque na definição aqui, ó, eu coloquei aqui como no circle aqui para acessar os parâmetros internos do objeto, o C, que era o nome que eu dei no momento. Mas depois eu posso fazer esse C aí ser outra coisa e ter outras variáveis apontando para esse objeto, que eu, no caso aqui, igual eu fiz com o C2 aqui, né? Então eu não posso colocar C aqui, porque se eu colocar pode cair nesse caso aqui. Eu posso trocar o C para uma outra coisa. Aí a hora que chegar aqui nesse circle aqui, o C não vai existir, não vai ser mais não vai estar apontando mais para esse objeto aqui, né? Então o C.x não vai estar apontando para cá. O C aqui é o número 2 agora aqui, né? Ou seja, perdeu todo o sentido, né? Então lá as pessoas que projetaram JavaScript pensaram nisso, né? Que isso aí poderia acontecer, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram com que cada objeto tivesse uma propriedade implícita que não aparece, que chama this. Que é aquele this lá que eu mostrei no vídeo passado, né? Que é isso aqui, né? Todo objeto tem essa propriedade aqui implícita. E essa propriedade aponta pro próprio objeto, que é ela mesma, né? Tipo assim, a gente criou esse objeto. Deu nome de C aqui, né? O C está apontando para esse objeto. E aqui dentro também tem uma variável this que também aponta para esse objeto. Igual o C2 aqui. Para a gente poder fazer isso aqui, né? Acessar
de qualquer referência, no caso, tanto o C quanto o C2, qualquer um que está apontando para esse objeto, poder usar o this para acessar os valores, as propriedades internas daquele objeto, né? Então, essa é uma razão porque que o this existe, né? Porque se ele não existisse, poderia cair nesse caso aqui da pau, né? Poderia trocar o valor fazer o C ficar apontando para outra coisa, né? Aí eu perderia aquela referência do C.x aqui, né? Nesse caso aqui, né? Como em JavaScript, é muito comum você ter objetos com funções dentro, né? E as funções querem usar as propriedades do objeto, né? Então isso aí tudo foi pensado já, né? E a solução é ter esse this aí, que é uma referência ao próprio objeto ali, né? Da qual essas funções fazem parte, né? Então eu espero que tenha ficado mais claro aí porque que essa this aí existe, né? Que no vídeo anterior eu citei, né? Expliquei, mas não dei muita razão da onde surgiu, né? E agora tem um pouco mais de detalhe, né? Mas tem muito mais detalhes nessa questão do this aí que a gente vai ver em vídeos futuros, né? Mas para esse caso específico que a gente viu aqui, nesses exemplos aqui que eu fiz, né? A razão do this existir é essa, né? Que eu mostrei aqui, né? Beleza? Então, continua acompanhando aí o canal, né? Esse curso aí. Eu vou fazer mais, acho que uns 2 vídeos de objeto, porque essa parte é bastante importante, né? Depois vou passar por umas outras coisas, né? Mas no futuro eu vou ter que falar muito mais de objetos ainda, porque tem muito mais detalhes aí, né? Mas para não ficar maçante falando só de objetos, né? Vou começar a variar um pouco, né? Mas é importante essa primeira parte aqui para entender, né? Porque uma coisa vai construindo em cima das outras, né? Então é isso. Acompanhe aí, se inscreva no canal, né? Dê o joinha e vejo vocês no próximo vídeo. Falou? Abraço.